Olá, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Eu quero apenas dar uma orientação para você que está usando esse vídeo como devocional diário para você. Leia o texto após assistir o vídeo, ouvir aquilo que eu vou compartilhar com você. Leia o texto bíblico, eu tenho certeza que vai agregar muito e vai te ajudar a complementar o olhar que eu estou tendo sobre a passagem. Para você que está usando esse vídeo como recurso para o seu culto doméstico, na descrição do vídeo você encontra algumas dicas, algumas orientações de roteiro para o seu culto doméstico, para que ele seja edificante para você e para a sua casa. Bom, o texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 19. O capítulo 19 inicia com a história de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que isso significa? Significa que Zaqueu era um judeu, mas que trabalhava para os romanos. O publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. O chefe dos judeus significa que provavelmente ele tinha uma área onde ele era o responsável pela arrecadação dos impostos e ele empregava outros publicanos para fazer a cobrança dos impostos. O texto diz que ele era um homem muito rico e essa riqueza vinha da porcentagem, da comissão que ele recebia da cobrança de impostos. Você pode imaginar que esse tipo de homem era odiado pelos outros judeus. Seria odiado por qualquer povo se um homem do seu próprio povo lhe cobrasse imposto para uma nação estrangeira que está dominando aquela nação. Aconteceria com qualquer um de nós sem dificuldade. Bom, Zaqueu era esse homem, mas Zaqueu se encontra numa situação em que Jesus está ali passando por onde ele estava e ele, por ser de baixa estatura, como diz o texto de Lucas, sobe numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus que estava passando por ali. Jesus então passa pela árvore, olha para cima e diz para ele o seguinte: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desce rapidamente e o recebe com alegria. Olha que interessante, esse homem que era tão odiado pelos judeus, agora está recebendo Jesus em sua casa. Há um pedido do próprio Jesus. Mas a reação das pessoas naquela localidade não foi das melhores. O versículo 7 diz assim, que todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo assim, ele se hospedou na casa de um pecador. É interessante como nossa característica é rotular as pessoas. Rotular as pessoas por aquilo que nós vemos. Nós veríamos, se nós estivéssemos lá em Zaqueu, as mesmas características ruins que os judeus viam. Como é que pode um homem do nosso povo cobrar o imposto de nós e levar esse imposto a um governo estrangeiro que está dominando, governando, que está nos humilhando como povo conquistado? Nós também poderíamos ter essa mesma sensação e consideraríamos Zaqueu uma pessoa indigna de qualquer ação de Deus. E é aqui que Jesus quebra toda essa nossa mentalidade incorreta. Não são pessoas próximas a Deus aquelas que merecem ou que são dignas. São próximas do Senhor aquelas pessoas das quais o Senhor primeiro se aproximou. Vou completar a ideia ainda, dizendo que são próximos do Senhor aquelas pessoas que nele creem. Mesmo que essas pessoas tenham tido um passado ou até mesmo tenham um presente imperfeito, mas Zaqueu estava vivendo uma realidade onde ele estava enriquecendo às custas dos impostos cobrados dos seus irmãos e isso causava uma revolta, uma raiva de muita gente ao seu redor. Mas isso não causou repulsa a Deus, porque Deus sabe que em maior ou menor grau todos os seres humanos são assim. Todo ser humano ele é indigno de ser colocado ou de estar diante de Deus.
Todos esses seres humanos precisam que o próprio Deus se aproxime dele. É isso que Deus faz com Zaqueu. Jesus se aproxima de Zaqueu, mostrando que não é possível que o homem por si só se aproxime de Deus, sem que Deus primeiro se aproxime dele. E as pessoas ao redor, como não entenderam na época de Zaqueu, em nossa época têm dificuldade de entender também, achando que diante de Deus devem estar as pessoas dignas, mas diante de Deus estão aquelas pessoas, do Senhor, na verdade, estão aquelas pessoas que o Senhor primeiro se aproximou delas. E olha que interessante, a resposta de Zaqueu a essa indignação do povo foi a seguinte: ele se levanta no meio do jantar, no meio da refeição que ele estava tendo com Jesus e diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que atitude nobre, muitos diriam. Mas Jesus diz o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Por que Jesus conecta uma coisa com a outra? Esse homem não estava só tentando agradar a Jesus. Ele está dizendo: metade da minha riqueza vai para os pobres. E se eu extorquir alguém, ou seja, se eu cobrei de forma irregular o imposto de alguém, eu vou devolver e vou quadruplicar esse valor como uma espécie de compensação. Por que Zaqueu faz isso? Zaqueu faz isso porque Zaqueu foi naquele momento convertido ao Senhor, porque Zaqueu nasceu de novo. E aqueles que nascem de novo, ainda que permaneçam imperfeitos, e ainda que levem sua vida inteira aprendendo, sendo moldados pelas verdades do Evangelho, esses homens são transformados em seu interior. Zaqueu está aqui demonstrando essa transformação. Por isso que Jesus disse que teve salvação. Porque Zaqueu está dizendo: olha, o dinheiro que até agora para mim era tão importante, já não é mais. Eu vou abrir mão de metade dele para abençoar outras pessoas. Porque agora eu tenho um bem muito maior, que é o Senhor. E ele diz: olha, se eu fiz errado, eu vou consertar. Ele trata das duas questões. Da questão do seu relacionamento com Deus, onde ele diz: agora eu amo a Deus acima de todas as coisas, por isso os meus bens não são aquilo que me atraem e aquilo que são a minha maior riqueza, ao contrário disso, elas existem para cumprir o propósito de Deus. Mas também ele trata do seu relacionamento com os homens. Se eu fiz alguma coisa que não deveria ter sido feita, eu quero consertar. Essas são amostras, provas da conversão de alguém. Por isso Jesus diz: hoje houve salvação dentro dessa casa. E Jesus continua dizendo: porque aliás, esse homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Porque ele creu em Deus ao ponto de agir como ele agiu. A questão aqui não é dinheiro, dinheiro não é o foco. Poderia ser qualquer outra coisa, ele poderia estar falando de uma outra realidade. É que a realidade do que aconteceu foi ligada a dinheiro, era um homem rico. Mas o que aconteceu aqui, principalmente, é que esse coração foi transformado, essa vida foi transformada, esse homem foi transformado, houve salvação. E agora ele era filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Porque cria. Abraão é o pai de todos aqueles que creem. E ele está dizendo aqui: olha, houve salvação porque esse homem creu como Abraão creu. Creu sem ver, creu sem experimentar ainda, mas creu, estando diante de Deus, ele creu. E Zaqueu é um grande exemplo para nós, um grande modelo para nós, de que pessoas que têm o seu coração alcançado pelo Senhor precisam mudar, transformar a sua forma de pensar. Não é só transformar a forma de agir, porque nós podemos falsificar um correto agir, mas é terem transformados a sua maneira de pensar. E Jesus fala algo aqui que é muito mais amplo. Ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Jesus veio para aqueles que sabem que diante de Deus eles nunca terão dignidade própria.
eles nunca terão capacidade de estar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou justo, eu mereço estar aqui. Para aqueles que fazem tudo certo, para aqueles que acham ou sabem que merecem o favor de Deus, não foi para esses que Jesus veio, mas Ele veio para resgatar e para salvar o que estava perdido. Por isso, aquele que está perdido se volta para Deus em busca de salvação. E há salvação quando Jesus está na vida dessa pessoa. E quando Jesus está na vida dessa pessoa, há transformação na sua maneira de pensar. Pense nisso. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você, para a sua família e até a próxima.